As origens intelectuais da Revolução. Um podcast da Biblioteca Nacional de Portugal e do Expresso sobre os livros que inspiraram o processo revolucionário que levou ao 25 de Abril. Ser livre, do pensamento, pensar, falar. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva! Viva a liberdade! Bem-vindo ao terceiro episódio das origens intelectuais da Revolução. Neste debate vamos focar a nossa atenção nos livros de História e de Ciências Sociais que abriram caminho ao 25 de Abril. No manifesto que Ernesto Melo Antunes leu perante mais de uma centena de oficiais em Cascais, no dia 5 de março de 1974, o militar defende que a solução do problema ultramarino é política e não militar. A história é convocada para justificar esta ideia, já expressa semanas antes por António de Spínola no seu Portugal e o Futuro. Esta solução tem de ser encarada com realismo e coragem, pois pensamos que ela corresponde não só aos verdadeiros interesses do povo português, como ao seu autêntico destino histórico e aos seus mais altos ideais de justiça e de paz. Sabemos que durante o Estado Novo vários oficiais do movimento das Forças Armadas eram leitores de obras portuguesas, mas também estrangeiras, que rompiam com a visão da história e da sociedade imposta pela ditadura. Tanto em Portugal como lá fora, em condições por vezes precárias, os cientistas sociais desbravavam campos de estudo quase virgens. A história dos séculos XIX e XX, o estudo da sociedade portuguesa, dos seus bloqueios e das suas desigualdades, um olhar não apologético sobre a expansão ultramarina. As ciências sociais constituíam muitas vezes uma arma contra o regime ditatorial. Perceber as estruturas da sociedade, inserir o Estado Novo numa cronologia mais larga, realçar as raízes económicas da invasão de Ceuta em 1415 e das conquistas posteriores. Tudo isto permitia desconstruir a propaganda e o discurso autolegitimador impostos pela ditadura. As condições de produção destas obras eram adversas na maioria dos casos. Os investigadores opostos à ditadura não tinham lugar na universidade, onde, salvo raras exceções, o espírito crítico não imperava. Vários pesquisadores tiveram de sair do país para fugir a persecuções e para continuar os estudos. Para muitos exilados, continuar a trabalhar sobre Portugal era uma forma de prolongar o combate político e de manter uma ligação com o país no qual não podiam viver. Se podiam conviver com historiadores, sociólogos, antropólogos e filósofos de renome e aceder a bibliotecas e arquivos melhor organizados que em Portugal, investigar no exílio implicava muitas vezes não ter acesso à documentação apenas existente em Portugal. Publicar livros também era uma prova devido aos constrangimentos impostos pela ditadura. No entanto, algumas destas obras tiveram uma circulação importante, com tiragens ultrapassando dezenas de milhares de exemplares, saindo de um âmbito meramente académico. Quais foram as inovações historiográficas que trouxeram António Borges Coelho, António Henrique de Oliveira Marques, Miriam Alpern Pereira e Vitorino Magalhães Godinho no contexto da ditadura, das guerras coloniais, mas também da perda de influência do Partido Comunista Português no campo intelectual português? Como pensaram a história de Portugal num período de crescimento acelerado da industrialização, de êxodo rural e de abertura do país aos estrangeiros, por via da imigração, da expansão do turismo e da abertura ao capital estrangeiro? Como é que os sociólogos e antropólogos abordaram uma sociedade que conhecia profundas mudanças em poucos anos e que recepção tiveram as suas obras nas vésperas do 25 de Abril de 1974? João Leal, Jorge Pedreira, Maria de Lourdes Rosa e Miriam Alpern Pereira são os convidados do terceiro debate sobre as origens intelectuais da Revolução. Com moderação de Vítor Pereira, este episódio foi gravado ao vivo na Biblioteca Nacional, ao qual o Expresso se associou para assinalar os 50 anos do 25 de Abril. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor.
Ouça onde e quando quiser. Fique a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado a todas e a todos de estarem aqui. Muito obrigado aos nossos convidados. Em poucas palavras, no texto da apresentação falámos de uma expressão que o Ernesto Melão Antunes coloca no manifesto do MFA, do 5 de março de 74, onde ele fala no autêntico destino histórico de Portugal, para justificar a ação que vai acontecer no 25 de Abril do MFA. E nós sabemos, pelas várias memórias que foram publicadas, que muitos dos oficiais do MFA leram livros de história, livros de sociologia, livros de economia, política, e por isso nós quisemos juntar esse ciclo de debates das origens intelectuais da Revolução, os livros de história e ciências sociais, muitos deles publicados fora, na Inglaterra, em França, em Portugal, e mostrando, nem todos, mas como muito, eram livros que participaram na resistência contra o Estado Novo, que o saber era uma forma de lutar contra o Estado Novo, compreender como é que o Estado Novo tinha implementado e como o Estado Novo tinha conseguido durar 48 anos. Por isso nós fizemos essa escolha. Obviamente todas as escolhas, e a professora Miriam Alpen Pereira disse-me que houve um esquecimento, não é propriamente esquecimento, que é o livro de Vítor de Sá, mas obviamente todas as escolhas são, entre aspas, subjetivas. Mas por isso acho que a escolha foi bem fundamentada, espero eu, e vamos logo começar com a professora Miriam Alpen Pereira, que vou resumir, obviamente, o currículo, que é a professora catedrática emérita no ISCTE, onde lecionou desde 1973, foi doutorada na Sorbonne, em Paris, em 69, foi investigadora do CNRS no Institut Marc Bloch, cujo prestigioso nome não vale a pena realçar quem é o Marc Bloch, foi fundadora da Revista de História em 1983 e foi diretora da Torre do Tombo em 2001 e 2004. E o livro sobre o qual vamos falar nos próximos 20 minutos é o livro Câmbio e Desenvolvimento Económico Portugal na segunda metade do século XIX, que é um livro que surge da tese que foi defendida na Sorbonne em 69. E a minha pergunta é muito simples. Como é que foi possível trabalhar sobre o segundo século XIX desde Paris, nos anos 60 e 70? Quais eram as dificuldades materiais e como é que surge a publicação desse livro em 71 na Edições Cosmos? Quero começar por felicitar o diretor da Biblioteca Nacional por esta iniciativa. Realmente as origens intelectuais do 25 de Abril é um grande tema e que até hoje não tinha sido abordado, pelo menos de uma forma tão completa. Nunca será completa, como é evidente, como tudo na vida, mas é uma primeira, uma grande abordagem que me parece muito prometedora. Agradeço ao Vítor Pereira ter escolhido o meu livro, a mim, para participar nesta sessão. É uma grande honra, evidentemente, porque ver-me a mim própria como tendo tido alguma importância no movimento 25 de Abril é alguma coisa que eu acho que nunca tinha pensado. Achava que o meu livro tinha tido uma função científica muito importante, só sendo demasiado imodesta, é que não me teria dado conta disso, porque realmente tive muitas reações pessoais e públicas, ou muitas recensões, e ao longo da vida fui sempre encontrando muitas pessoas que tinham lido o meu livro e que tinha sido importante para a sua formação. Portanto, claro que tinha a ideia de papel científico e cívico, que eu também lhe atribuía, mas nunca me via como tendo tido uma influência nem mesmo indireta, e só pode ser indireta, no 25 de Abril. No entanto, é verdade que, recordando algumas conversas ao longo do tempo, me lembro que a única vez que tive na minha presença mesmo um dos heróis principais do 25 de Abril, o Otelo de Carvalho, quando ele ouviu o meu nome, disse logo que tinha lido o meu livro. Eu fiquei admiradíssima. Embora ele, nas memórias dele, refira de facto que a literatura tinha tido importância na sua formação cívica e política, mas eu nunca me tinha colocado nesse conjunto de obras. Portanto,
Agora, respondendo mais diretamente à sua pergunta, Vítor Pereira, como é que foi possível fazer o livro a partir de Paris? Bom, eu tinha começado a fazer uma tese de licenciatura em que estava, em certa medida, o embrião da minha tese, depois veio a ter outra dimensão. Mas, portanto, tinha uma ideia das fontes, que já tinha um bom levantamento de fontes. Nesta altura isso era um enorme problema. Mesmo em Portugal, não era em Paris em particular, não havia bibliografias do século XIX, nem de livros, nem de fontes, e, portanto, realmente, nesse aspecto foi muito difícil. Mas em Portugal teria sido também igualmente difícil. A distância teve alguma importância, mas queria começar por dizer que estar em Paris foi um benefício extraordinário. Foi um deslumbramento frequentar os seminários da Escola Prática de Altos Estudos, como então se chamava a atual Escola Superior de Estudos Sociais. De facto, eu tinha-me habituado na Faculdade de Letras a não ouvir os professores. Tornei-me muito mal ouvinte. Ainda hoje não sou muito boa, mas fiz um grande esforço em Paris para conseguir ouvir aquelas pessoas tão interessantes que dirigiam aqueles seminários. E fui uma grande frequentadora de seminários, não só dos que eram obrigatórios, mas de outros. Por exemplo, eu segui, sempre que achava necessário, segui um seminário de matemáticas para as ciências sociais. Era uma coisa que nem se falava em Portugal, a qualquer nível. E que foi muito útil, claro, como senão não conseguia fazer este livro. Eu não fazia ideia, eu não tinha aprendido estatística, não tinha ideia de que era importante. Aliás, tinha tentado ter umas aulas de matemática, mas não tinham, a professora não tinha percebido o que eu precisava. Não havia tradição nesse aspecto. E, portanto, foi realmente um grande benefício e foi um deslumbramento os professores e as bibliotecas. A Biblioteca Nacional de França, ou as Sainte-Geneviève, são uma coisa absolutamente extraordinária. E a Sorbonne, claro. Pela bibliografia geral, mas também pelo que havia sobre Portugal. Porque justamente havia muita coisa sobre Portugal. Há muita coisa sobre Portugal. Sabe-se que fala-se muitos manuscritos foram roubados pelos franceses, entre aspas, que não sei se foram ou não, é uma história, não a conheço bem. Bom, mas não, havia um sistema de intercâmbio, a partir de meados do século XIX, havia um sistema de intercâmbio institucional. E, portanto, as estatísticas portuguesas existem em França, existem na Biblioteca Nacional, uma parte, e existem na Biblioteca da Estatística. E outras coisas, não só as estatísticas. Há os livros do Perry, não os inquéritos, mas há o mais conhecido, a geografia, e, bom, não vou estar a enunciar, mas há coisas tão inesperadas como o recenseamento geral do gado. Para quem leu o meu livro sabe que isso, surpreendentemente, a mim também me surpreendeu, mas o recenseamento geral do gado, o primeiro que foi feito em 1870, foi uma coisa notável, porque falava da agricultura, e era isso que me interessava. Bom, de qualquer maneira, é claro que... agora, a propósito do intercâmbio, uma coisa que eu me pergunto é o que é que aconteceu nas instituições portuguesas no mesmo período. Porque, como sabe, nas instituições portuguesas não há nada sobre os outros países, ou quase nada. A Biblioteca Nacional é uma Biblioteca Nacional no sentido muito limitado da palavra. O que é que fizeram? Porque as coisas chegaram lá, porque também houve intercâmbio e também mandaram para cá. Eu acho que deitaram fora. Porque também não admito que estejam aí guardadas em algum sítio e não estejam catalogadas por são estrangeiras. Acho isso que é excessivo. O que é que aconteceu na estatística? Na Biblioteca Nacional, na Biblioteca da Estatística. Porquê é que não estão lá as estatísticas de outros países? É estranhíssimo. Hoje não tem importância porque temos a internet e está uma grande parte das coisas, uma grande parte, mas não tudo, está digitalizado. Mas, portanto, isso é uma pergunta que as pessoas não imaginam que, de facto, fora de Portugal há coisas sobre Portugal, porque em Portugal não há nada sobre os outros países. Há muito pouco. É aí que eu queria chegar. Bom, mas claro que a distância tinha importância. Eu vinha cá a partir do momento que consegui voltar, passei a vir todos os anos. Não vinha muito tempo, eu tinha que trabalhar com microfilmes. Isso era uma enorme dificuldade, porque eu estava meses depois à espera que me os mandassem. Funcionava muito mal e nunca quis indagar muito. Eu também era uma célebre investigadora desconhecida e, portanto, acho que isso teria a sua importância na demora nos microfilmes. Mas era difícil trabalhar com microfilmes, é muito difícil. Nessa altura não havia os leitores que há hoje.
eram máquinas que eu ia para a Biblioteca Nacional, que era onde havia ao dispor do público, eram projetadas as imagens na mesa, portanto tinha que se trabalhar numa semi-obscuridade, era muito cansativo para a vista e muito difícil também para tomar notas e não havia fotocópias nesta época, muito menos a partir dos microfilmes. Eu copiava os documentos, aqueles que consultava nas bibliotecas e os que havia em microfilme. Depois, a certa altura, apareceu na biblioteca da Gulbenkian em Paris, que é uma biblioteca extraordinária, não sei se ainda existe, tenho a impressão que foi criada pelo Coimbra Martins, que tinha uma visão notável do que devia ser uma biblioteca da cultura portuguesa nos estrangeiros, e tinha muitos livros de história. Tinha os livros, por exemplo, do Ricardo Jorge, que foram fundamentais para mim. E muita coisa. E tinha um leitor, a partir do qual se podiam fazer fotocópias de microfilmes, e isso foi a minha salvação, a partir de certo momento. Bom, portanto, acho que isto é quanto às dificuldades e benefícios. E o tema, porque livro, câmbio e desenvolvimento económico é obviamente um tema muito atual nos anos 60 e 70 em Portugal, depois da entrada de Portugal na EFTA e a política de desenvolvimento. Isso não me influenciou nada. Realmente eu não tinha, não foi isso que foi determinante na escolha do título. O título tem a ver com o debate da época. E como é que surge o convite da Edições Cosmos para publicar? Porque foi uma tese redigida em francês e fez a própria tradução, e como é que surgiu o convite? Não, eu não fiz a tradução antes de ter o convite. Eu acabei de fazer a tese e estava a pensar era em arranjar um emprego. Quando eu recebi, que vim a arranjar um bocadinho mais tarde, ainda demorou algum tempo, no CNRS, justamente. Mas, entretanto, assim que eu acabei de fazer a tese, passado muito pouco tempo, eu recebi um cartão do professor Vitorino Magalhães Coutinho, com quem eu estava regularmente em contacto, e que me tinha orientado, no princípio, antes de eu me ir embora para a França, me tinha orientado para a Escola Prática de Altos Estudos, que era uma coisa cuja existência nem se conhecia em Portugal. Nem se conhecia, nunca tinha ouvido falar de tal instituição. E depois mantive sempre em contacto, e ele escreveu-me um cartão a dizer que o Albert Silbert, professor, tinha estado no meu júri de doutoramento, lhe tinha escrito uma carta a falar bem da minha tese, e portanto ele perguntava-me se eu queria publicá-la nesta coleção. É claro que eu fiquei encantada, porque esta coleção tinha um prestígio enorme. E disse que sim, pronto, e foi assim. E foi muito bom ter o Manuel Rodrigues como editor. Ele era um editor extraordinário e teve um papel muito importante. Não só era uma pessoa muito bem organizada e trabalhava numa base muito simpática para os autores. Ele dava uma entrada quando se entregava o manuscrito, que hoje quase ninguém faz. E depois empenhava-se muito na difusão do livro. Por exemplo, sei que esteve uma montra da Livraria Portugal, na Rua do Carmo, cheia com os meus livros. Eu não vim cá, não havia lançamentos nessa altura e também não teria pedido vir cá no meio do ano escolar. E pronto, e foi ele que promoveu muito o livro, de todas as maneiras, publicou anúncios, várias coisas. E foi também ele que me avisou que o Vital Moreira tinha publicado uma crítica do meu livro na Vértice, e assim, aconselhando-me a responder. Eu não assinava a Vértice, eu pertencia ao grupo da Seara Nova, assinava a Seara Nova desde estudante e não fazia ideia nenhuma. Portanto, lá mandei. Ele mandou-me, parece, umas cópias da crítica e pronto, eu lá respondi. Depois ainda houve uma tréplica. Ele ainda me respondeu, mas eu tinha dito que já não, só respondi uma vez. Isso está publicado. E agora já nos encontramos, ele e eu, só muito recentemente, há um ano e tal, no lançamento conjunto de 2 livros de cada um, e divertimos a falar disso. E resolveram o debate? Com certeza, claro. Na altura ele acusou-me, posso dizer, de não ser marxista e pertencer ao grupo Zanal, para ser sintética. E eu respondi, mostrando que conhecia muito bem o marxismo e que gostar também do Zanal não era nenhum crime.
mais ou menos, foi o essencial do que eu me lembro de que escrevi, porque eu também nunca mais tornei a ler esses textos. E houve outras recepções do livro? Houve outros... Sim, houve muitas. Houve de todos os jornais daquela época, mais ou menos, que eu me lembro. Houve uma crítica do Joel Serrão. Eu trouxe até umas fotocópias, umas imagens, porque não me lembro onde é que as coisas saíram. Houve uma do Ruben Anderson, tinha sido meu professor de liceu. Tem uma coisa que diz recensões. Estas digitalizações são imagens que eu arranjei para a exposição que houve aqui sobre o meu livro, quando o livro fez 50 anos, durante o Covid. Eu diria que estávamos todos de máscara nas fotografias. Eu tenho a ideia que saiu... Não me lembro agora dessas duas, mas saíram muitas. Saiu uma também na Seara Nova, que eu não consegui localizar, porque não me lembro do autor. Era uma recensão conjunta do meu livro e do livro do Magalhães Godinho, que saiu mais ou menos na mesma altura. E quem defendeu a tese mais ou menos na mesma altura, no mesmo ano e mais ou menos com uma diferença de semanas, foi realmente o Vítor Sá, que era muito mais velho que eu e que realmente foi uma pessoa muito corajosa, que foi para Paris aos 50 anos fazer uma tese de doutoramento, o que na altura era realmente muito raro. E pronto, e eu realmente acho que o livro dele, concordo ou não se concordo, isso é outra coisa. Eu até confesso que não concordo em muita coisa, mas acho que foi um livro marcante, muito importante, e sobretudo teve uma enorme influência, e é isso que também se tem que ver, porque aqui estamos a falar de influências, não é? De impactos dos livros. Teve muito mais edições que o meu livro, acho eu. O meu livro só teve 2 edições, e a segunda edição demorou-me bastante tempo, até porque, não porque o livro estivesse vendido mal, mas porque o editor, o Manuel Rodrigues, demorou-me tempo a dizer que não tinha capacidade para reeditar, porque ele nessa altura já estava no fim da vida e estava a fechar a editora, mas não conseguia dizer que não, e eu tinha uma dívida para com ele. Portanto, também não conseguia aceitar outra proposta, que já tinha há algum tempo, porque estava nesse impasse. E falou de seminários. Havia muita troca de ideias entre jovens e menos jovens portugueses também em França, à volta, por exemplo, do Caderno de Circunstância, ou também havia trocas com pessoas específicas da Espanha, como o Pierre Vilar, por exemplo? Eram pessoas com quais discutia ideias? Não, porque eu não os conheci. Conheci o Fernando Medeiros, mas o Vila Verde não. Sabia que ele existia, mas não o conheci. Eles são mais novos que eu e frequentaram a escola prática muito depois de mim. Porque, entretanto, andaram noutras vidas, não é? E, além disso, tiveram a tirar licenciaturas e eu fui diretamente para o doutoramento. Portanto, isso também terá sido uma das razões porque não nos encontramos na escola nem em seminários. O único seminário em que eu encontrei o de português foi um seminário que eu frequentei de livre vontade, como outros, depois da minha tese, que foi não, depois da minha tese ou ainda durante? Não, ainda durante. Ainda não tinha acabado a tese. Com um seminário de Silver, em que só éramos 2 alunos, o Vítor Sá e eu. Era um bocadinho dramático, porque se o outro faltasse, era complicado. Nunca faltámos, acho que eu não me lembro. Fizesse sol, chuva, neve, nunca faltámos, para não deixar o nosso querido Silver ali sozinho. E até foi assim que eu conheci o Vítor Sá, que tivemos um bom convívio. E aí, sim, aí discutíamos muito, era o único espaço. Portanto, eu durante muito tempo tive uma vida um bocado solitária, de um ponto de vista historiográfico, digamos. Não tinha com quem falar das coisas que estava a estudar. Mas isso continuou a acontecer quando eu voltei, porque também não havia muita gente a estudar. E esta biblioteca era um sítio, não digo sinistro, mas triste, porque a sala estava sempre não tinha muito pouca gente. Eu estava habituada que ou chegava em França, ou chegava à Biblioteca Nacional às 9h30 da manhã, ou tinha que tirar uma senha e esperar até ao meio-dia, quando as pessoas começavam a sair para o almoço. Era que chegar aqui e encontrar a biblioteca a qualquer hora, com muito pouca gente, era triste, de facto. Muito obrigado. Vamos passar a Maria Lourdes Rosa, que é professora na Universidade Nova de Lisboa, de História Medieval, que é investigadora do IHC e que há pouco tempo ganhou um projeto ERC Vínculo e conhece melhor Ponte Lima que eu agora, e vai falar-nos de vários historiadores da Idade Média,
pessoas que trabalham em Estado de Meira, Armando Castro, Álvaro Cunhal, Oliveira Marques e António Borges Coelho. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Cumprimento a professora Miriam com muito gosto e o diretor da Biblioteca Nacional e os meus colegas, toda a audiência. Ora bem, a minha apresentação vai ter 3 partes. As primeiras são uma espécie de aproximação às 2 personagens mais centrais da apresentação, e que são Borges Coelho e Oliveira Marques, mas sobretudo Oliveira Marques. Primeiro ponto, a constituição da Idade Média como um campo académico e de investigação em Portugal no século XX e a manutenção do arcaísmo medievalístico. E aqui tomo de empréstimo uma expressão do Carvalho Homem, do Armando Luís Carvalho Homem, ao contrário, o modernismo, a modernidade medievalística, portanto, a manutenção do arcaísmo dos medievalistas até meados dos anos 70, essa primeira parte. Depois a Idade Média como local central da leitura marxista da história e depois a singularidade de Oliveira Marques no conjunto dos historiadores medievalistas, digamos, profissionais. E a primeira parte é realmente importante passar por ela, embora brevemente, porque nós percebemos que esta especialização dos medievalistas, e não só em Portugal, é bastante tardia, não é? Basta dizer que a autonomização da história medieval em relação à história antiga, à história moderna, e portanto as outras 2 também, só se deu em 1911, com as faculdades de Letras de Lisboa e Coimbra. No curso superior de Letras estava tudo junto. Depois, em 26, isto são sucessivas reformas, 26 e 30, houve uma redução do tempo letivo da história medieval, bastante acentuado. Aliás, houve também a junção das licenciaturas de História, Geografia, História e Filosofia. E depois, e isto manteve-se em 1957, há um aumento significativo do estudo da história medieval, que muitas vezes também passou pela história da cultura medieval, que tinha normalmente eclesiásticos a ensinar, nesta reforma de 57, e depois em 68, com José Armando Saraiva, manteve-se praticamente igual. Portanto, os currículos, os programas, o tempo letivo eram muito diminutos e muito limitados. A partir de 74, que eu aqui basicamente não tratarei, mas de 74 a 78 vigoraram nas 3 faculdades de letras, então já havia Porto, currículos que eram votados internamente e que eram ratificados pelo Ministério, e a história medieval variou de peso. Já quanto aos doutorados em história medieval, como diz também o Carvalho Homem, numa datação elástica, os especialistas, nós não temos especialistas desde antes da Segunda Guerra Mundial, lecionavam múltiplas cadeiras, não apenas história medieval, e praticavam o que eles chamam poligrafismo temático e epocal. A lecionação da história medieval de forma contínua só começou com Virginia Rao a partir de 52 na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e precisamente assistida a partir de 57 por Oliveira Marques. Não vou aqui tratar das questões, não vou aqui tratar de Coimbra e do Porto para não alongar, mas a situação não diferia muito, a não ser um pouco em Coimbra, mas pela via da erudição eclesiástica, uma vez que a Faculdade de Teologia tinha sido extinta em 1911 e vários professores tinham entrado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, desenvolvendo a erudição, a paleografia, a diplomática, basicamente sobre documentos medievais. Os programas ministrados eram, como diz então, Carvalho Homem, eram arcaicos, digamos, e apenas os temas eram sempre os mesmos, a primeira Idade Média, a Baixa Idade Média, no fundo o encerramento do Mediterrâneo, o Pirreno um pouco e Cláudio Sanches Albornoz, e em Lisboa aí realmente o magistério da Virginia Rao e do Oliveira Marques marcou uma diferença. Apareceram um conjunto de temas que não tinham aparecido até então, e que eram inspirados na bibliografia mais atual, sobretudo francesa, claro, naquela altura. E a frequência dos congressos internacionais de ciências históricas, uma coisa que agora parece arcaica, mas que era fundamental. Mas, como diz Carvalho Homem, isto era o máximo da modernidade medievalística.
apenas muito mais tarde o desenvolvimento do medievalismo em temáticas atualizadas não é remontável aos meados do que à década de 70. Meados da década de 70. Portanto, um panorama de lecionação, de programas, de temas, de dedicação dos professores, doutoramentos, etc., muito incipiente. Enquanto isto, nestas 3 centros de saber, lá fora, a sociedade fervia e estava a anos-luz do ensino oficial nas universidades. E aqui entramos na segunda questão. Como foi central, isto depois aparecerá também na história dos medievalistas profissionais, como foi a questão central para a historiografia de esquerda era a Idade Média como local fundamental para a leitura marxista da história, precisamente porque testemunhava a transição entre os modos de produção feudal e capitalista e permitia verificar, através da ascensão, do estudo da ascensão da burguesia, como a luta de classe era o motor da história. Em Portugal havia incidências específicas, como 1383-85, como uma revolução burguesa, numa leitura diversa de António Sérgio. António Sérgio já tinha falado um pouco disto, mas o Álvaro Cunhal, que aliás qualifica o António Sérgio de forma derisoria, como vários outros, não é? E que insere a revolução burguesa no arranque do modo de produção capitalista. Depois, a natureza dos descobrimentos como eram então chamados, não é? Em múltiplos aspectos, a contestação da evangelização, a contestação da missão civilizadora, o retomar da causa económica do Jaime Cortesão e outros, quando se começou a diversificar a ideia das causas para a expansão, mas a causa económica é retomada em chave de leitura marxista. E depois também outro tema, a origem do sistema colonial português, visto como momento negro, e no caso do Brasil, que já não era uma colónia, desde há um século e meio, era a discussão sobre as causas do atraso do desenvolvimento. Havia no Brasil, de resto, e na Argentina, uma historiografia específica sobre o tema, antes e depois de Portugal começarem a surgir escritos sobre isto, que tinha a ver com o questionamento do luso-tropicalismo e que colocava no tipo de colonização portuguesa o ónus do atraso no desenvolvimento. E, finalmente, outro tema também muito caro aos historiadores dos quais vou falar, as minorias étnicas e os perseguidos, os judeus em especial. E aqui é muito importante destacar 2 pessoas, sobretudo a primeira, não eram historiadores, mas foram extremamente importantes no desenvolvimento destes temas. Álvaro Cunhal, que escreveu um livro, As Lutas de Classe em Portugal no final da Idade Média, a primeira versão do segundo semestre de 1950, depois foi publicada em língua francesa em 67 e em português só depois do 25 de Abril. E esta obra não tinha pesquisas de fontes, não tinha um conhecimento da historiografia, fundamentava sobretudo na crónica de Dom João I, na crónica de Fernão Lopes, e tinha, o que lhe interessava aqui era uma aplicação, digamos, da inteligibilidade marxista a esse período de viragem, tentando caracterizar 1383-85, que até então era visto como uma crise dinástica, e nesta chave nacionalista, que remonta quase a Santa Cruz de Coimbra, passando por diferentes configurações. Portanto, contestando esta visão, que era meramente uma questão política, uma crise dinástica, Álvaro Cunhal fundamenta a tese que ocorreu uma revolução burguesa, mas numa versão muito mais aprofundada de António Sérgio. Portanto, ele vê além da ascensão social da burguesia, a burguesia urbana, também os homens bons dos concelhos. Os concelhos vamos vê-los aparecer em Borges Coelho, e também do proletariado, numa confluência de esforços que teria tentado acabar com o poder da nobreza e da Igreja de uma forma até malograda. Depois,
Armando Castro é um historiador que se dedicou-se essencialmente à economia, e é curioso que muitos deles se baseavam, até por causa de escassez de fontes e escassez de possibilidades de consulta em situações de perseguição, na obra do Gama Barros, a História da Administração Pública em Portugal, que é uma obra que trata a administração pública medieval como se fosse a administração pública do século XX, XIX e XX, mas que tem imensa informação. Portanto, Armando de Castro escreveu a evolução económica de Portugal nos séculos XII a XV. Isto começou a ser publicado em 1964, e o seu interesse é, mais uma vez, descrever a economia feudal, escrever um discurso, no fundo, sobre a degradação do modo de produção feudal. Eu devo dizer que consultei esta obra imensas vezes quando estava a escrever, a estudar, e é uma daquelas obras que é muito interessante, muito inteligente, mas quase não encontramos fontes históricas citadas de uma forma direta. Elas servem todo um discurso. Bom, Borges Coelho, atenção, que tal como os outros, não era um historiador de profissão quando começou a escrever, tinha tido de interromper a sua formação por perseguição e até por prisão, mas depois, sim, entrou na Faculdade de Letras em 74 e já escrevia, já se dedicava à história antes. Foi fortemente influenciado pelo Álvaro Cunhal, pessoalmente, e também através do livro As Lutas de Classes no final da Idade Média, e publicou, então, em 64 e em 65, duas obras sempre em volta destes temas. Em 64, As Raízes da Expansão Portuguesa, e em 65, A Revolução de 1383. Portanto, estas sempre a expansão, sempre 1383-85, como revolução, como ponto charneira entre os dois modos de produção. A obra foi a primeira, As Raízes da Expansão Portuguesa, até foi apreendida pela PIDE, porque, segundo diziam, caluniava heróis e santos e denegria a imagem internacional do país, aviltava a história nacional. Portanto, colocar a expansão em causa como um grande empreendimento nacional era altamente perigoso. Basicamente, o que Borges Coelho procura analisar neste período, desde a Revolução de 1883 até à descoberta do caminho marítimo para a Índia, é o modo como em Portugal superou a transição entre o feudalismo e o capitalismo, e nisto acompanhando o debate internacional sobre o tema Maurice Dobb, Paul Sweezy, basicamente com, sobretudo, recurso à crónica de Dom João I, crónica esta que foi, desde essa altura e durante largos anos, vista como uma epopeia da burguesia de Lisboa. Eu ainda apanhei um pouco isto na Faculdade de Letras, quando isto começou a ser questionado. Era quase uma heresia dizer que era uma construção historiográfica feita por Dom Duarte, ou feita à mão de Dom Duarte, e que dificilmente era uma epopeia burguesa. E Borges Coelho, portanto, para ele é esta questão, o papel das classes populares, o papel da burguesia emergente, uma nova geração de pessoas, uma nova geração de protagonistas da história, o triunfo da burguesia que se virava para o mar. E foi um pouco também o aprofundamento das questões da razão, da viragem de Portugal para o mar, das capacidades marítimas dos portugueses, que conduziu Borges Coelho a um outro tema extremamente importante, que num primeiro momento esteve quase no âmbito da história da ciência, digamos, da história da técnica náutica, mas que depois rapidamente se reconfigurou como uma história das minorias, que é a história da presença islâmica no território ocupado por Portugal. Ele publicou entre 72 e 75, o Portugal na Espanha Árabe. Portugal na Espanha Árabe é realmente um livro fascinante, são vários volumes, aliás, fascinante porque é uma antologia de fontes completamente desconhecidas. O papel dos árabes, dos muçulmanos na formação da nacionalidade durante o século XIX foi sempre altamente contestado, os francos, os muçulmanos, enfim, ao sabor até de outras questões internacionais. Mas basicamente, embora tivesse sido cultivado por David Lopes, por exemplo, etc.,
estava praticamente esquecido. Por isso, o livro, e Alexandre Klein, os livros de Portugal na Espanha Árabe foram muito importantes. E depois, em 73, surge o último livro publicado antes do 25 de Abril, Comunas ou Concelhos. Mais uma vez, pegando na questão das comunas, o universo concelhio representava como o florescimento burguês, uma autonomização face aos poderes feudais, a velha ideia que as comunas eram um espaço de liberdade, quando, na verdade, a historiografia acabou por mostrar que genericamente não eram, e que os concelhos portugueses ainda menos seriam. Mas para Borges Coelho era, mais uma vez, um tema de um processo histórico, de movimentação histórica, a partir de baixo. A partir do 25 de Abril, acede à universidade e dedica-se, na verdade, muito mais à história moderna do que à história medieval, mas sempre nesta linha, continuando a história dos perseguidos e dedicando-se especialmente aos judeus e à Inquisição. Também uma história de Portugal a partir de 2010, uma história com as suas características sui generis, de alguma maneira com alguma poesia até, e também uma atividade interessante de historiografia, questões sobre a história, 4 volumes de questionar a história. No meio disto tudo, eu gostaria de destacar aqui realmente Oliveira Marques. Oliveira Marques conheceu todas estas questões, conhecia a bibliografia estrangeira, mas enverdou, digamos, por um outro caminho, que eu acho que também tem a ver com as características pessoais dele. Nós conhecemos um pouco Oliveira Marques, bem, eu fui aluna dele, mas pouco tempo, mas conhecemos também, foi muito interessante para mim ler a entrevista dele ao João Pedro Ferro, o livro que foi publicado, e algumas outras conversas com colegas. E realmente ressalta de Oliveira Marques um enorme gosto pela história, uma vocação pessoal de investigadora, a par de uma vocação didática, uma vocação pedagógica, que até os guias que ele fez de história medieval e de história da Primeira República, as histórias de Portugal, e até com a mulher, a Fernanda Espinosa, ela publicou a primeira e a única que eu conheço, a antologia de fontes medievais comentadas em português. Até foi uma edição póstuma. Ele conhecia perfeitamente a historiografia estrangeira da época e fazia uma coisa radicalmente diferente em relação àquilo que nós tínhamos, aos autores que eu estive a falar. Os questionamentos eram feitos a partir de paradigmas científicos do campo disciplinar, dos quais ele estava a par, não é? Portanto, ele não tinha uma leitura a justificar, uma leitura teórica de base, ele conhecia paradigmas históricos, conhecia a bibliografia muito bem e de facto também tinha viajado muito, era preciso viajar para conhecer, não é? Diversidade de fontes e a questão arquivística é fundamental. O Oliveira Marques, claro que Borges Coelho, Álvaro Cunhal, Armando Castro, mas mais Borges Coelho mesmo como historiador, as fontes cronísticas são altamente complicadas e aliás, enfim, a viragem linguística que analisa que chama a atenção para a importância do conteúdo da forma e da sobreposição do conteúdo da forma nos historiadores em relação à forma. Estamos a anos-luz dela, portanto as fontes literárias eram quase lidas literalmente, passa a expressão, e Oliveira Marques não trabalha muito em fontes de arquivo. E depois tinha um espírito enciclopédico. Só uma pessoa que tivesse um espírito enciclopédico conseguia escrever aqueles guias, etc., mas ao mesmo tempo um defensor das grandes leituras e das escritas de síntese. Oliveira Marques tem, desde os primeiros tempos da sua formação, publica obras, algumas não foram logo publicadas, escreve obras inovadoras. Em 57, a dissertação de licenciatura à Sociedade em Portugal dos séculos XIV e XV, A Vida Cotidiana, é uma obra fundamental. Depois o doutoramento foi sobre a Hansa em Portugal na Idade Média e correspondeu a uma grande viagem, uma grande frequência de arquivos. A Introdução à História da Agricultura em Portugal foi um concurso para professor extraordinário que nunca foi publicado naquela altura. Depois conheceu até muitas edições.
E para não demorar muito, eu queria chegar à história de Portugal, mas não queria deixar de dizer que nos anos 70 ele colaborou ativamente numa obra fundamental também, que é o Dicionário de História de Portugal, do João Serrão, e que depois, então, em 72 e desde 67, até por circunstâncias complicadas da vida dele, ele foi convidado para escrever a História de Portugal. Esta história de Portugal teve um enorme impacto, não é? Ele tratava de todos os setores da história, digamos, tratava o presente, deu grande importância ao liberalismo. É curioso que é a Maria Helena Coelho que diz isto, mas é interessante. Reconquista foi sempre entre aspas, não é uma coisa woke agora, pelo visto Oliveira Marques então já era woke também. Da importância de civilização e cultura muçulmanas, uma bibliografia atualizada, etc. Só para dizer, ela teve 15 edições e foi traduzida em inúmeras línguas. Depois o Oliveira Marques, depois do 25 de Abril, e aqui teve uma brilhante carreira, mas também com alguma amargura na Universidade Nova, em que se dedicou à história medieval, à história contemporânea. A edição de fontes é fundamental, edição de fontes que ainda hoje continua no Centro de Estudos Históricos, historiografia, historiadores, foi uma das primeiras pessoas a conseguir um conjunto de doutoramentos sobre os mesmos temas, as cidades, e depois, para acabar, as novas histórias. Ele coordenou, desde os finais da década de 80, a nova história de Portugal, a nova história da expansão portuguesa, e aqui retomo, acabo, o volume 4º da nova história de Portugal, todo escrito por ele, é dedicado à crise dos séculos XIV e XV. Manteve-se à parte da questão, conhecia perfeitamente todas estas leituras marxistas, mas manteve-se à parte delas de um ponto de vista de polémica, mas depois incorporou muitas ideias aqui e portanto, eu acho que Oliveira Marques compreendido, e todos estes historiadores, no fundo, quer dizer, de um lado ou do outro, eles procuravam explicar o que se estava a passar. Oliveira Marques procurou explicar do ponto de vista de um historiador, digamos, profissional. Muito obrigado. Agora vamos passar da Idade Média à História Moderna com o professor Jorge Pereira, que é professor de História no Departamento de História da Nova, que é investigador do Instituto de História Contemporânea e que fui reler a entrada de História do Dicionário de Historiadores Portugueses sobre o Vitorino Magalhães Godinho, e o senhor professor é apresentado como um dos discípulos do Vitorino Magalhães Godinho. Eu não sei se ele teria gostado dessa metáfora religiosa, não sei, mas muito obrigado. Muito obrigado também. Em primeiro lugar, felicitar os organizadores pela iniciativa e agradecer o amável convite que me foi endereçado. É para mim um gosto falar sobre uma obra de Vitorino Magalhães Godinho. Não sei se sou um dos seus discípulos, em todo caso. Trabalhei com ele durante vários anos, tive o prazer e o privilégio de trabalhar com ele durante vários anos. A obra em causa, a estrutura da antiga sociedade portuguesa, é uma obra especial no contexto do conjunto de obras que Vitorino Magalhães Godinho publicou. Porque é uma obra que foi publicada em 1971, portanto ainda antes do 25 de Abril, e que refundia um conjunto de artigos de jornal que tinham sido publicados no Diário de Lisboa entre 1968 e 1970, e também um verbete que ele tinha publicado no Dicionário de História de Portugal, dirigido por Joel Serrão, a que a minha colega Maria de Lourdes Rosa já se referiu, e que tem uma grande importância para a historiografia portuguesa dos anos 60. Até por causa desta origem, a obra tem manifestamente uma intenção pedagógica e uma intenção de divulgação, a que não é estranha a inclusão na segunda parte da obra de um conjunto significativo de fontes e de textos ilustrativos. E é um dos primeiros trabalhos do autor, se descontarmos aqueles que reuniu em coletâneas de ensaios, que não versa especificamente a expansão portuguesa, antes se ocupando da sociedade do Portugal europeu.
Os textos foram escritos numa época em que, depois de ter sido afastado da Universidade Portuguesa em 1963 por ter apoiado o movimento estudantil e por ter criticado a incompetência do diretor da escola em que lecionava, o professor Adriano Moreira, vivia fundamentalmente da sua atividade como autor, tradutor e organizador de edições. Coincidentemente, o livro acabou por ser publicado no exato ano em que ele voltou à universidade, não em Portugal, mas em França, como professor da Universidade de Clermont-Ferrand. E era também um tempo, esta década de 60, finais da década de 60, um tempo de crescimento económico, de grande dinâmica económica, de transformações sociais significativas, que não são irrelevantes para a construção do livro. Embora, por razões óbvias, o questionamento das virtualidades dessas mudanças ficasse apenas de forma subliminar. A obra haveria de conhecer várias edições depois do 25 de Abril. Em 1975, em 1977, em 1980, e teve uma edição relativamente recente em 2019. Estas edições depois do 25 de Abril, livres da censura, proclamam, nomeadamente num novo capítulo que foi adicionado à obra, o que a primeira edição teve de silenciar, revelando claramente uma intenção política da obra que, apesar desse silêncio forçado, não é menos incontestável que a intenção política de outra obra que publicara apenas 2 anos antes, O Socialismo e o Futuro da Península, que também teria 2 edições em apenas 3 anos. Na estrutura da antiga sociedade portuguesa, Vitorino Magalhães Godinho pretendia mostrar, de uma forma largamente compreensível e por um método histórico de análise estrutural de longa duração, de que era um fervoroso adepto e praticante, e de resto cujos méritos fazia questão de enunciar na própria obra, que as características mais consistentes da antiga sociedade portuguesa, isto é, da sociedade portuguesa de antigo regime, permaneciam, pelo menos até ao final do século XIX, se não mesmo durante o século XX. Portugal não se abrira à modernidade, à civilização industrial e burguesa, e o Estado Novo, de alguma forma, sem que ele o dissesse explicitamente, era uma consequência dessa persistência, mas também uma causa dessa mesma persistência. Para afirmar esta ideia, ele baseia-se num estudo histórico e sociológico que se prolonga no tempo, desde o século XV até à entrada do século XX, e isto porque defendia, citando inclusivamente autores de outras épocas que diziam o mesmo, que para nos podermos pronunciar sobre os problemas da sociedade em que vivemos e propor soluções para eles, não basta reproduzir receitas ou modelos alheios. É preciso, em primeiro lugar, estudá-los em profundidade. Neste estudo, Magalhães Godinho parte daquilo que é a base para ele, que é a população. E numa análise de especial argúcia, que continua até hoje a ser fundamental, revela, por um lado, a lentidão e o desequilíbrio do crescimento demográfico, a debilidade da urbanização e as características de uma rede urbana a que faltam de todo as cidades médias, e, por outro lado, revela também o caráter permanente, estrutural da imigração, que é ao mesmo tempo um fator de mudança, mas também, por outro lado, pelo alívio das tensões sociais e pelo influxo de dinheiro, um fator de conservação da ordem e da estrutura tradicionais. Quanto a estas, define-as enquanto
economia e sociedade agrícola e mercantilizada, nobiliárquico-eclesiástica e de abortada burguesia, mas poderosa oligarquia, que os descobrimentos geraram. Nestas linhas não pode deixar de ler-se a influência, aliás, confessa, de uma linhagem que vai de Antero a Oliveira Martins, de António Sérgio a Jaime Cortesão. Esta ordem ou oligarquia mercantilizou-se, sem perder, no entanto, a sua mentalidade arcaizante e antimercantil, e acabou por se apropriar diretamente ou através de um Estado hipertrofiado dos tráficos mais rendosos do Império, impedindo assim a afirmação de uma burguesia vigorosa e autónoma. É esta a estrutura que vai persistir ao longo dos séculos, pelo menos até final do século XIX, se não até ao próprio século XX. Apesar de algumas mudanças inegáveis, mas sempre circunscritas. A oligarquia foi substituída. Da ordem clerical nobiliárquica, passou-se, no século XIX, à oligarquia fundiária bancária, formada na sequência da vitória liberal e das reformas de caráter jurídico de Mouzinho da Silveira e da agiotagem em torno do monopólio dos tabacos, dos melhoramentos materiais e da dívida pública que lhes está associada. O barão e o bacharel sucedem ao frade e ao morgado, mas a estrutura persiste. Apenas mudando, estou a citar, em vários casos, os beneficiários, mas não as relações fundamentais com o mundo que explora o sol. Esta sociedade jamais poderia promover a sua transformação no sentido da modernidade, nomeadamente a industrialização, que exigiria sempre uma prévia ou pelo menos concomitante modernização agrícola. As tentativas de industrialização, várias, acabaram por sair todas goradas e os focos de modernidade vão se enquistando, não arrastando o grande conjunto tradicional com que de facto não se ligam. Num dualismo que é outra das marcas fundamentais da sociedade e que mantém a maioria do povo na miséria. Subliminarmente é a imagem do Estado Novo que se transmite. Entre a oligarquia e a plebe existe uma incipiente burguesia. A falta de uma burguesia forte é ao mesmo tempo causa e consequência do fracasso da industrialização e da modernização agrícola. A este círculo vicioso, outro se sobrepõe. À burguesia caberia também formar o povo, livre, dotado de direitos e capaz de lutar por eles. Note-se que Magalhães Godinho adere aqui à ideia de que a burguesia, ou a classe média, tem uma missão civilizadora. Ideia herdada de Guizot, de que Brodel faz eco no seu Mediterrâneo, quando fala da traição da burguesia, e é o tema do livro de Charles Maurraset, que Godinho ele próprio publicou. Mas a burguesia não podia afirmar-se enquanto não houvesse povo, mas apenas a plebe, massa pobre e ignorante, que seguia cegamente a oligarquia dominante. Assim, a ausência de povo é outra face da ausência de uma autêntica burguesia. Ressoa nestas passagens o argumento do livro de Barrington Moore, As Origens Sociais da Democracia e da Ditadura, do qual Magalhães Godinho promoveria a publicação apenas alguns anos mais tarde. A massa camponesa como reserva da tradição e, por isso, do autoritarismo. A burguesia quisera formar o povo para se afirmar a si própria, mas ficara esmagada entre a oligarquia e a plebe. Não se constituiu, por isso, uma civilização burguesa. Nem a burguesia, a autêntica, consegue tomar as rédeas do Estado. Dessa débil burguesia emerge, apesar de tudo, um escolo.
em grande parte formado devido a uma passagem pelo estrangeiro e por influência estrangeira. Mas mesmo quando lúcido e arguto, fracassa. Não consegue influenciar decisivamente e muito menos conduzir o poder e acaba por renunciar. Herculano em Valdelobos, Antero no suicídio e os seus companheiros como vencidos da vida. Esta é a terceira impossibilidade do século XIX. Uma cultura sem eficácia social. As outras são as já iludidas impossível industrialização e irrealizada sociedade burguesa. Parece Magalhães Godinho querer interpelar a elite intelectual do seu tempo para não renunciar, para não resistir e para, graças ao estudo e à persistência, conseguirem transformar o país. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora vamos acabar essa primeira parte da sessão, não com um historiador, mas com muitas coisas. Um antropólogo, um diplomata, um poeta, muitas coisas, quase um médico, quase um arquiteto, muitas coisas, do livro de José Cotilheiro. Aqui colocamos na fotografia a versão portuguesa, que é posterior ao 25 de Abril, mas foi publicado em Oxford University Press em 71, com outro título. E vai ser apresentado pelo João Leal, que é antropólogo, professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa, investigador do CRIA, e que então vai, com um slide, apresentar-nos essa obra do José Cotilheiro. Muito obrigado. José Cotilheiro nasceu em 1934 e faz parte de uma geração de portugueses nascidos entre o final dos anos 20 e o início dos anos 40, que teve um papel extremamente importante na renovação da vida política e intelectual em Portugal. Não só fez parte dessa geração, como conheceu e era amigo de muitas das pessoas dessa geração. Tinha por isso aquilo que se diz hoje, que se chama hoje de capital social, um bom capital social. Foram vários os percursos dessa geração. A geração de que Cotilheiro fazia parte da política, como Jorge Sampaio, as artes visuais, como Gerardo Castelo Lopes. Esta fotografia que está aqui é uma fotografia dos irmãos Cotilheiro. Este é José Cotilheiro à esquerda, tirada justamente pelo Gerardo Castelo Lopes, que tirou também as fotografias da edição inglesa de 1971 de A Portuguese Royal Society. Outros seguiram ali, dedicaram-se à literatura, como Cardoso Pires, outros ao ensaísmo, como Alçada Batista, e quase todos eles, eu deixei muitos de fora, quase todos eles terão carreiras de sucesso e tornar-se-ão os rostos principais de uma elite intelectual jovem, crítica do regime e apostada na renovação política e cultural do país. Quanto a Cotilheiro, optou em 63 pela antropologia e por Oxford, onde concluiu a licenciatura em antropologia e realizou em 1968 o seu doutoramento, resultante de uma pesquisa conduzida em Vila Velha, que é o pseudónimo de Reguengos de Monsaraz, no Alentejo. No mesmo ano, isto é, em 68, já com o doutoramento na mão, o Jorge Dias propôs ao Instituto de Alta Cultura a sua contratação para o Centro de Estudos de Etnologia, o que não foi atendido, e propôs também a sua contratação para o ISCSPU, voltamos a encontrar o ISCSPU e o Adriano Moreira, propôs também a sua contratação para o ISCSPU, o que mais uma vez também não foi atendido, neste caso muito provavelmente por influência direta de Adriano Moreira. Por isso Cotilheiro continuou em Inglaterra, onde deu aulas em Oxford e em Londres, antes de, a partir de 74, se dedicar à carreira diplomática, que viria a preencher a sua vida até ao seu falecimento em 2020. Entretanto, em 71, a sua tese seria editada em livro, intitulada Portuguese Royal Society, com fotografias, como eu já disse, do Gerardo Castelo Lopes e do seu irmão, João Cotilheiro, que só seria traduzida em Portugal em 1977. Portanto, os livros em análise, na realidade, este é o único que tem uma edição portuguesa em 77. Apenas sai em 71 a edição inglesa. A razão para essa tradução tardia parece dever-se ao temor da censura, da apreensão do livro,
mas isso não impedirá Cotileiro de publicar, antes de 74, 2 artigos a partir do seu trabalho de campo em Vila Velha. Logo em 71, ele publicou o prefácio à edição portuguesa de Honra e Vergonha, Valores das Cidades Mediterrânicas. Esse prefácio, no fundo, trabalha com estas 2 categorias a partir da sua experiência de campo em Vila Velha. E em 72 publicou um artigo na Análise Social, que era fundada e dirigida por Adério de Cedas Nunes, intitulado, antecipa no fundo o título do livro, Ricos e Pobres no Alentejo, uma análise da estrutura social, e que é um dos capítulos da Portuguese Rural Society. E ficamos a saber numa nota de rodapé esse artigo que a tradução portuguesa do livro, envolvendo não apenas a editora Sada Costa, mas também o Gabinete de Investigações Sociais, o atual ICS, se encontrava já então muito adiantada, mas depois o livro só será editado em 77. A importância de Ricos e Pobres no Alentejo pode ser vista sob 2 prismas. Um mais estritamente disciplinar, prende-se com o lugar dessa obra nas ciências sociais portuguesas anteriores a 74, em particular na antropologia, e o outro prisma, mais lato, tem a ver com o tema deste ciclo de debates e prende-se com o lugar político que esta obra ocupa no Portugal anterior a 74. Começando pelo lugar de Ricos e Pobres no Alentejo, uma vez que é o título português da obra, nas ciências sociais portuguesas anteriores a 74, e mais especificamente ao seu lugar na antropologia. A antropologia em Portugal possuía em 71 uma longa história que, digamos, remontava aos anos 70 do século XIX, sendo que essa história é marcada por 2 constantes, não é? Por um lado, a preferência esmagadora dos etnógrafos, dos antropólogos, pelo estudo das culturas populares de matriz rural, e, por outro lado, a predominância de um discurso em modo pastoral que valorizava positivamente as comunidades e as culturas camponesas e que eram vistas como sendo ameaçadas pelos processos de modernização, encarados estes negativamente. A partir do final dos anos 50, talvez um outro traço seja de reter, a par destes 2 que eu indiquei, enquanto que na Europa e nos Estados Unidos a antropologia moderna é a expressão que os antropólogos aplicam à antropologia que se desenvolve a partir de 1920 e até 1980. Não é? Enquanto, como eu digo, nos Estados Unidos e na Europa a antropologia moderna e as suas principais correntes teóricas renovavam profundamente o estudo das sociedades camponesas europeias, em Portugal foi muito reduzido o impacto dessas novas orientações. E José Cotileiro, em conjunto com 2 outros autores que escreveram também nos anos 60, a Joyce Riegelhaupt, uma antropóloga norte-americana que fez o seu trabalho de campo em São João das Lampas, e Colette Callier-Beauvert, uma antropóloga francesa que fez o seu trabalho de campo em Castro de Laboreiro, vão mudar este estado de coisas. O objeto preferencial de estudo destes 3 antropólogos continuam a ser as comunidades rurais, mas o olhar que pousa sobre elas é agora muito, muito diferente. Esse olhar passa a ser construído, por um lado, a partir das principais correntes teóricas da antropologia moderna, respectivamente nos Estados Unidos, a Joyce Riegelhaupt, em França, Colette Callier-Beauvert, bastante influenciada pelo estruturalismo, e em Inglaterra, José Cotileiro, muito influenciado pela antropologia social mediterranista inglesa. E, portanto, no fundo, com a obra destes 3 autores, foram os critérios metodológicos e teóricos da antropologia moderna que, no fundo, chegaram a Portugal. Foram eles que introduziram modernidade na antropologia portuguesa. No caso de Ricos e Pobres no Alentejo, esses critérios eram, como acabei de sugerir, os critérios metodológicos e teóricos da antropologia social mediterranista inglesa, cuja preocupação central era a organização social das comunidades camponesas do Mediterrâneo e os seus sistemas de valores, e era uma antropologia também marcada por preocupações analíticas, diríamos hoje um bocado orientalistas, com aspectos que diferenciariam essas comunidades rurais mediterrânicas das suas congéneres do Norte. Por exemplo, o patrocinato, tema de resto abordado pelo Cotileiro, ou as noções de honra e vergonha, tema também abordado pelo Cotileiro. Portanto, e então essa orientação geral e estes 2 temas são particularmente importantes nos Ricos e Pobres no Alentejo. Há outras coisas importantes na obra, mas é por aí que se constrói o diálogo de Cotileiro com a antropologia mediterranista inglesa. Por outro lado, o olhar que estes antropólogos modernos pousavam sobre a ruralidade deixou para trás a abordagem em modo pastoral anteriormente prevalecente na antropologia portuguesa, que retinha, como disse, de forma
muito positiva, os aspectos mais arcaicos e mais tradicionais das comunidades rurais portuguesas, e significou, no caso de Riegelhaupt, uma atenção muito grande à influência dos modos e estilos de vida urbanos em meio rural, aquilo que os antropólogos norte-americanos chamavam o folk-urban continuum. Traduziu-se, no caso de Carlier-Boisvert, no foco que ela colocou no estudo da imigração em Castro Laboreiro, um assunto que até então não tinha sido tratado pela antropologia portuguesa. E, finalmente, voltando ao nosso autor, traduziu-se, no caso de Cotileiro, na importância atribuída à estrutura social e aos sistemas de valores, num contexto, o Alentejo, marcado por uma pronunciada estratificação e desigualdades sociais, que opunham os ricos, os latifundiários, uma minoria de latifundiários, aos pobres, a maioria dos trabalhadores rurais, sem acesso à propriedade. Daí o título, Ricos e Pobres no Alentejo. É neste ponto que eu acho que nós podemos passar do lugar de ricos e pobres no Alentejo, nas ciências sociais, em particular na antropologia portuguesa, antes de 74, para o lugar que esta obra, para o lugar político que esta obra ocupa no Portugal anterior a 74. De facto, ao privilegiar a estratificação e as desigualdades sociais com ângulos analíticos para falar do Alentejo, Cotileiro, por um lado, relatou de forma crítica o estilo de vida dos grandes proprietários, latifundiários, e a forma como estes usavam ligações formais e informais com o poder político para fortalecer as suas posições. Por outro lado, colocou em evidência, como esta passagem mostra, as condições de exploração a que os trabalhadores estavam sujeitos. Como ele escreve, os trabalhadores deslocavam-se em grandes ranchos, muitas vezes compostos por homens, mulheres e crianças. Se bem que por vezes apelassem para o amor de Deus da pessoa a quem pediam esmola, era mais frequente evocarem a sua própria fome. Estes ranchos, constituídos por grande número de pessoas fisicamente capazes, que andavam a mendigar de herdade em herdade e pelas ruas das povoações, alertavam de uma maneira objetiva, clamorosa e violenta as consciências para as injustiças da sociedade em que viviam. Ou, como nesta outra passagem, até os primeiros anos da década de 60, o trabalho era de sol a sol, do nascer ao pôr do sol, e uma vez que o local de trabalho ficava muitas vezes a quilómetros de distância da casa, isso significava que tinham descido de noite e regressavam depois do sol posto. Estas condições apresentavam, no entanto, já uma melhoria. Até aos princípios da década de 40, o trabalho fora de ar a ar, desde o romper da manhã até a noite fechada, com frequentes períodos de trabalho noturno, durante as épocas de labor mais intenso. Nas épocas da sementeira e da ceifa, os trabalhadores chegavam a dormir apenas 4 horas por noite. Era uma vida extremamente difícil, os salários eram muito baixos, os benefícios sociais inexistentes e a instrução um objetivo impensável para o filho de um trabalhador rural. Dadas estas condições económicas e sociais, que depois Cotileiro descreve mais tarde na monografia, uma das perguntas centrais da monografia era de saber porque é que essas condições não tinham conduzido ainda a uma revolta política. E a parte socioantropológica do argumento de Cotileiro respondia que isso devia às relações patrono-cliente que, no fundo, os latifundiários estabeleciam com os trabalhadores rurais, com os tiradeiros, etc. Mas, simultaneamente, o Cotileiro forneceu uma explicação política baseada na crítica à natureza ditatorial do regime de Salazar. Ao longo dos últimos 40 anos, escreve ele, estes fatores, as características do sistema administrativo e corporativo e as características da vida política num sentido mais lato, constituem, a meu ver, as principais razões para a existência de tentativas organizadas e duradouras por parte dos trabalhadores com vista a transformarem radicalmente a atual estratificação social ou, no caso de não se atingir tal resultado, a mitigar de uma forma substancial os seus aspectos mais clamorosamente injustos. A aceitação exterior da ordem social tem assim uma explicação na natureza do sistema político. Nada se poderá organizar a nível local para pôr em causa a ordem vigente e muito pouco se poderá fazer do exterior. Isto é, bom, se calhar esta análise do Cotileiro não leva suficientemente em conta alguns movimentos sociais, como a luta pelas 8 horas, que na realidade tinham, de alguma forma, contribuído para mitigar as condições de trabalho dos trabalhadores rurais alentejanos. Seja como for, digamos, para o que ele alerta é para as responsabilidades da ditadura da manutenção desta situação. Isto é, ao mesmo tempo que Ricos e Pobres no Alentejo foi uma contribuição relevante para a renovação da antropologia portuguesa, ocorrida a partir dos anos 60, constituiu igualmente uma denúncia da situação social e política prevalecente no Alentejo. E terá sido essa, obviamente, a razão porque só depois de 74 a sua versão portuguesa foi finalmente publicada.
Não obstante a sua importância, e aqui entra em diálogo com o título deste debate, a tipológica e política, Ricos e Pobres no Alentejo terá a curto prazo impactos limitados, tanto no campo das ciências sociais como no campo político, por assim dizer. Até 77, a circulação de Ricos e Pobres no Alentejo terá de facto sido restrita, uma vez que só a sua versão inglesa estava disponível. No campo da antropologia, até ao final dos anos 70, também não havia muito espaço para a circulação do livro. Embora existisse desde 1968 uma licenciatura em antropologia no então ISCSPU, a sua orientação privilegiava contextos etnográficos não europeus ou mesmo coloniais. Ou não fosse o ISCSPU, chamar-se ISCSPU, Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina. Logo a seguir, a 74, a situação mudou com a criação de cadeiras de etnografia ou etnologia portuguesa, na renovada licenciatura em antropologia do renomeado ISCSP, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, mas, como sabe, 2 anos depois o ISCSP seria encerrado pelo então Ministro do Partido Socialista, Sr. Tomé Alcardia. Foi por isso necessário esperar pelas novas licenciaturas em antropologia criadas na FCSH e no ISCTE, no final dos anos 70 e no início dos anos 80, para que, beneficiando já da tradução portuguesa do livro, de 77, este pudesse circular, digamos, mais amplamente no meio universitário. Quanto à, vamos chamar, circulação política de Ricos e Pobres no Alentejo em 74, ela pode ter sido, apesar de tudo, mais ampla. Mas eu só posso falar, de facto, a partir da minha recordação pessoal. Não tendo feito, propriamente, um estudo sobre a recepção da versão inglesa de Ricos e Pobres no Alentejo. Só posso falar a partir da minha recordação pessoal. É que o livro vinha acompanhado da fama de uma fama que beneficiava, que era a fama de um livro proibido. E por isso não tinha sido traduzido, não é? Mas eu, pessoalmente, nessa altura nunca vi o livro fisicamente e, portanto, não o li. Só depois é que li a versão inglesa e depois a versão portuguesa. De qualquer forma, dele dizia-se e comentava-se que, eu lembro-me dessas conversas, que era um livro muito crítico em relação à situação social no Alentejo, ainda por cima escrito não por um político oposicionista, mas por um antropólogo doutorado em Oxford. Era por isso um livro muito falado, embora eu suspeite que não tão lido quanto falado. De qualquer forma, as características algo limitadas da circulação de Ricos e Pobres no Alentejo não obstam a que se possam dizer do livro pelo menos 2 coisas. Primeiro, o livro é, independentemente da sua circulação na altura, uma denúncia particularmente bem documentada da situação social vivida no Alentejo antes de 1974. Segundo, não é de esquecer, penso eu, o lugar de onde essa denúncia vem. Ela não vem do espaço político do Partido Comunista Português, o partido que mais se bateu no terreno contra as condições de vida impostas pelos latifundiários aos trabalhadores agrícolas, não vem de nenhum escritor neorrealista, também não vem dos engenheiros agrónomos do Instituto Superior de Agronomia, cujos inquéritos haviam alertado para as dificuldades da agricultura portuguesa e para as difíceis condições de vida daqueles que trabalhavam a terra, vem, como referi no início, de alguém que fazia parte de uma elite intelectual relativamente jovem, crítica do regime e apostada na renovação política e cultural do país. E nesse sentido, a despeito da sua limitada circulação antes de 74, pode-se dizer que Ricos e Pobres no Alentejo faz mesmo assim parte das raízes intelectuais da Revolução. Testemunha do alargamento para setores sociais mais jovens ligados à classe média, no fundo a geração da crise académica de 62, de uma consciência crítica em relação às profundas desigualdades sociais e à exploração dos trabalhadores agrícolas prevalecente no Alentejo. Obrigado. Muito obrigado. Este episódio foi gravado na Biblioteca Nacional no dia 30 de outubro de 2024 e contou com a participação de João Leal, Jorge Pedreira, Maria de Lourdes Rosa, Miriam Alpern Pereira e Vítor Pereira. A sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim, com o apoio de Ricardo Rito e Paulo Lourenço. Voz off de Teresa Amar Ribeiro, coordenação de Joana Beleza, direção do Expresso de João Vieira Pereira e direção da Biblioteca Nacional de Diogo Ramada Curto.
As Origens Intelectuais da Revolução é um podcast enquadrado na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.